Na aula de hoje, então, vamos ver sobre a visualização do projeto. Essa tela aqui, que a gente já cai direto no momento em que a gente vem lá do Portal View. E é aqui onde o programador vai desprender a maior parte do tempo. Aqui onde ele vai fazer a programação do CLP, da IHM, do inversor, vai fazer download, vai fazer upload, tudo por aqui. E por mais que seja uma tela bem simples, para quem está começando com o Tia Portal, às vezes acaba tendo algumas dúvidas. Principalmente pelo fato de que algumas abas aqui, elas não são fixas. Dependendo do que eu seleciono na minha área de trabalho principal aqui, o conteúdo delas pode se modificar e mostrar de acordo com o que eu tenho selecionado aqui. Então, para isso, eu deixei aqui a aula 7 aberta já, um projeto que tem algumas informações dentro que a gente já vai ver. E antes mesmo de abri-lo, né, a gente já consegue ver que tem algumas coisas aqui disponíveis na tela. Por exemplo, essa parte superior aqui, independentemente do que eu estiver fazendo no Tia Portal, posso estar programando CLP, IHM, inversor, enfim, ou outro dispositivo, essa tela aqui ela não se modifica, né? Então, a gente tem algumas opções de projeto aqui em cima. A gente tem, por exemplo, funções padrão, né? Criar um novo projeto, abrir projeto, salvar projeto, opções de cortar, copiar, colar, desfazer, refazer. A gente consegue também aqui verificar opções de compilar projeto, fazer download, fazer upload, parte de simulação também. Conseguimos ir online ou offline, se a gente estiver conectado, né, ao CLP ou IHM, que seja. Aqui a parte de acessar os dispositivos disponíveis, aqui a gente tem a mesma função lá no Portal View que a gente viu na aula passada. Então aqui a gente consegue verificar isso também. Além disso, a gente consegue agir sobre a CPU aqui, colocando ela em RAM, em stop, consegue fazer gerenciamento aqui de telas, né, dividir duas telas, tanto verticalmente quanto horizontalmente, e a parte também de realizar procuras no projeto, por exemplo, procurar alguma variável ou algo assim. Nessa parte da esquerda, a gente tem a árvore do projeto. Então aqui, tudo que a gente precisa abrir, tudo que a gente precisa acessar, a gente consegue acessar aqui pela parte da esquerda. Então a gente tem o projeto em si, a gente vai ver várias informações dentro dele. A gente tem a parte de acesso online, e aí esse acesso online ele tem muito a ver com esse botão aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui e procurar um dispositivo, igual a gente fez na última aula, a gente consegue também fazer por aqui. Então, por exemplo, eu vier aqui e pesquisar, por exemplo, no meu PLC Sim, eu posso vir aqui e dar um update. Note que é o mesmo ícone, tá vendo? O mesmo ícone que a gente tem aqui um atalho para ele, bem como a gente tem lá no Portal View. Então aqui mostra aqui, né, todas as conexões de rede disponível pelo meu computador. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha placa de rede mesmo. Se eu tiver conectado via cabo com algum controlador, eu posso vir aqui e procurar nela. Se eu tiver conectado via Wi-Fi, eu posso fazer por aqui. O próprio PLC Sim, a parte de USB, teleservice, enfim, tem diversos serviços aqui disponíveis. Além disso, a gente tem a parte de leitura de cartão de memória. Então, a CPU tem um cartão dentro dela, né? Cartão de memória que a gente, porventura, pode tirar esse cartão da CPU, colocar direto no computador e por aqui a gente consegue criar uma nova função para ele. E, por exemplo, a gente consegue resetá-lo, a gente consegue apagar, a gente consegue formatar, a gente consegue fazer diversas funções por aqui, que não está necessariamente associado a algum projeto. Então, isso aqui, se eu não tivesse com esse projeto aberto, eu conseguiria acessar essas funções também. A tela de detalhes que fica aqui embaixo, ela é basicamente, vai mostrar os detalhes do que eu clico aqui em cima. Então, por exemplo, se eu abrir o meu projeto, então aqui vai mostrar o que tem dentro do meu projeto. Então, a gente consegue confirmar assim que a gente abre. Então, aqui a gente consegue ver que, por exemplo, tem um CLP, tem uma IHM, tem um inversor. E a tela de detalhes, ela é muito interessante porque ela sempre consegue mostrar o que tem dentro do que eu clico. Então, por exemplo, se eu clicar no CLP, vai mostrar o que tem dentro do CLP. Se eu abro o CLP e clico, por exemplo, em algum bloco de programação, por exemplo, esse data block aqui. Então vai mostrar o que tem dentro do data block. E o mais interessante é que a tela de detalhes, ela nos ajuda muito na parte de programação, porque depois que eu abrir, que eu cliquei aqui, eu posso clicar em outras partes do projeto que ela fica aqui ainda. Então isso aqui é interessante, por exemplo, no momento em que eu estiver programando, que eu precisar fazer a conexão, linkar algumas tags. Por exemplo, eu posso abrir aqui, simplesmente pegar essa tag e arrastar para o meu projeto, que eu consigo fazer utilizando aqui o auxílio da tela de detalhe. Então isso aqui é um recurso bem interessante para o programador na hora que ele estiver utilizando. Além disso, nessa parte da esquerda aqui, a gente ainda tem uma outra tela que não aparece, uma outra aba, né? Mas que a gente pode vir aqui em cima, ó, em View, e mostrar
que é a parte de referência de projeto. Então, essa referência de projeto aqui, basicamente, é o seguinte, a gente consegue abrir um outro projeto aqui dentro. Eu deixei um aqui pré-carregado já, ó, de forma que, por exemplo, eu estou aqui programando meu CLP, por exemplo. Esse é o CLP que está nessa programação, ó, uma CPU 1512C. E aí eu posso ir em outra programação, ó, aqui a gente tem uma outra CPU diferente, uma 1515SP. E eu posso ir nos blocos de programação, por exemplo, selecionar algum bloco de programação e trazer para esse projeto atual. Então, isso aqui ele funciona basicamente como uma biblioteca. Uma biblioteca a gente consegue fazer algo parecido com isso. Mas aqui ó, a gente consegue arrastar de um e trazer para outro. Então, ele vai fazer essa importação e a gente consegue, sem precisar abrir uma nova instância do Tia Portal, a gente consegue fazer esse link e aproveitar coisas que já estão prontas de outros projetos. Essa função também é interessante. A gente vai ver que a parte de biblioteca, que está aqui na parte da direita, a gente consegue fazer algo semelhante, né? A gente consegue criar uma biblioteca, por exemplo, deste bloco e exportar essa biblioteca e fazer a importação em um novo projeto, em um novo computador, enfim. Então aqui fechando, vou fechar para a gente ver sobre as outras abas. Então essa de referência de projeto, eu vou deixar ela escondida aqui. E aí agora a gente vai para as duas telas, basicamente as três, né? Essas três aqui, tanto a área de trabalho, que é a tela central, quanto a tela aqui de baixo, que é a janela de inspeção, e a aba aqui de tarefas também, elas trabalham em conjunto, né? Então, aqui agora não tem nada aberto. Então, aqui não está me mostrando nada aqui e nada aqui. Aqui, na verdade, eu já tenho algumas opções habilitadas, né? Por exemplo, a parte aqui de tarefas, né? E a parte de biblioteca, por exemplo. A gente vai ver exatamente como funciona cada uma delas. Mas aqui eu não tenho nada agora. Então, por exemplo, se eu vier aqui e abrir, por exemplo, a minha Devices Network, pode ser, onde está a configuração de hardware do meu projeto. No momento em que eu abro aqui na minha área de trabalho, que é essa tela central, a gente já vê que, como eu estou numa tela de hardware, o card de tarefas aqui, ele já mudou. Agora ele está me mostrando opções do catálogo de hardware. Então, tudo que vai aparecer aqui é o que faz sentido de acordo com o que está selecionado aqui na tela principal. Então, por exemplo, aqui ele está me mostrando possíveis dispositivos que eu posso inserir na minha rede aqui industrial. Por exemplo, vamos supor que eu abra agora o CLP. Se eu abrir o CLP, ele só vai me mostrar as funções que tem a ver com o CLP. Ou seja, por exemplo, colocar, inserir mais um cartão de entrada, inserir mais um cartão de saída, alguma coisa assim. Então, essa aba da direita, ela é uma aba maleável de acordo com o que eu seleciono aqui. Então, para a gente ver algumas outras opções, então, se eu vier na parte de programação, de fato, vou abrir um bloco de programação aqui, pode ser, por exemplo, este aqui. No momento em que eu abro ele, que ele vem para minha área de trabalho, essa aba da direita ela já muda. Então agora ela está na minha aba de programação. Então agora eu consigo ver instruções aqui, um contato aberto, um contato fechado. Consigo ver blocos de programação, por exemplo, eu posso vir aqui e ver funções de comparação e tudo mais, porque eu estou aqui num bloco de programação agora em Ladder, né? Se eu tivesse, por exemplo, em SQL, em texto, aqui as funções que estariam aqui disponíveis estariam totalmente de acordo com o que está aqui. Então essa tela ela é muito bacana porque ela vai sempre mostrar o que você de fato está precisando naquele momento, né? Que é o que você está trabalhando na sua área de trabalho aqui. Então, por exemplo, se a gente abrir uma IHM, uma tela de IHM, vou abrir essa aqui. A gente já pode observar que essa tela aqui ela vai mudar instantaneamente e agora ela vai fazer sentido para o que eu estou usando, que é a parte de desenhar na IHM. Então, por exemplo, aqui agora eu já consigo ver objetos, eu consigo ver display, consigo ver botão. Então, aqui ainda é a mesma janela aqui de tarefas, né? O tasks do Tia Portal. Mas ela vai se modificando dessa forma. Tudo bem? Então é basicamente isso, nessa parte aqui da direita. E para finalizar, a gente tem essa janela aqui de baixo. Essa janela aqui de baixo, ela é uma janela que vai mostrar sobre as propriedades. Então, por exemplo, aqui a gente tem propriedades. E essas propriedades propriedades do quê? É do que eu seleciono aqui em cima. Então, neste momento, eu não selecionei nada. Está me mostrando as propriedades da tela. Então, como eu não selecionei nada, está me mostrando as propriedades da tela como um todo. Se, por exemplo, eu clico num display, agora está me mostrando as propriedades daquele display. De um texto, por exemplo, a gente consegue ver, de um retângulo.
Então, tudo que eu clico aqui, as propriedades são atualizadas. Isso aqui falando em termos de HM, a gente vai ver lá na parte de programação do CLP como que é também. Além do mais, a gente tem aqui a janela de informação. Essa é uma janela muito importante, porque quando a gente compila o projeto, se a gente precisa saber se está com algum erro, se tem algum alarme ou algo assim, é aqui que a gente vai encontrar. Então a gente já vai fazer a compilação ali para a gente ver alguns alarmes aqui, o que, que ele vai falar. E a gente tem também aqui a aba de diagnóstico. Essa aba aqui ela vai fazer mais sentido quando a gente estiver online no CLP, mas aqui a gente consegue ver, né, toda a parte de diagnóstico, se tiver algum erro ativo, algum alarme, alguma coisa assim no seu hardware, ele vai conseguir mostrar ali. Então, por exemplo, vamos abrir aqui um bloco de programação. Pode ser o bloco principal aqui, ó, o main. Então agora, ó, aqui nas propriedades, está me mostrando as propriedades do main, que foi a última coisa que eu cliquei. Se, por exemplo, eu vir aqui e clicar em alguma variável, agora está me mostrando as propriedades daquela variável. E aí, se eu venho aqui, por exemplo, e compilar o projeto, agora ele vai fazer a compilação do projeto. A gente já consegue ver que aqui, automaticamente, a aba aqui de baixo mudou para a parte de informação. Porque quando a gente está realizando a compilação do projeto, a gente quer saber qual o resultado dessa compilação do software, né? Então, ele já mudou automaticamente para cá e disse, não, ele fez a compilação do PLC1, né? Que é o nome do PLC. Fez a compilação do bloco de programação, o main, que é o que eu estou aberto, né? E ele disse que o bloco foi compilado com sucesso. Então é basicamente isso que essa tela aqui de baixo ela vai mostrar. Além disso, a gente tem uma outra aba aqui, que é a aba de sintaxe. Isso aqui é interessante que a gente consegue monitorar em tempo real. Então, por exemplo, se eu vier aqui e inserir uma network em SCL, por exemplo, aqui dentro, e gerar algum erro de sintaxe, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, se o clock de 1 Hz, por exemplo, então, aí eu vou fechar o if, mas não coloquei nenhuma instrução. Como eu não coloquei nenhuma instrução dentro, aqui embaixo ele já me mostrou. Ó. Então ele vai te falar que na Network 12, então tá aqui, Network 12, a gente tem, né, um componente ali que tá com alguma instrução ali faltando, né? Tá esperando alguma coisa. Algum componente dessa instrução, que é o if, né, tá faltando. E aqui no caso é finalizar a instrução do meio aqui. Então, por exemplo, se eu simplesmente coloco aqui dois pontos, ele já entende que agora não há um erro de sintaxe mais. Por mais que isso que eu fiz aqui não faça sentido, né? A cada pulso aqui, a cada borda do meu bloco de 1 Hz, ele não está fazendo nada. Mas aqui em tempo real, mesmo sem compilar o projeto, a gente consegue verificar se tem algum erro de sintaxe. Essa aba ela é bem bacana também. E além disso, o Tia Portal ele tem a parte diagnóstica, é muito interessante, porque os erros, principalmente erro de sintaxe, ele é muito visível, né? Então, mesmo que eu não tivesse, por exemplo, com a network aberta, aparece um xizinho aqui, a gente consegue verificar que algo de errado tem ali. E aí, por exemplo, se eu ignorar isso aqui e, por exemplo, querer compilar o projeto, no momento em que ele compilar o projeto, ele vai pegar e vai falar. Vai falar que está com erro aqui no main, na network 12, e está falando qual que é o tipo de erro. Então, dessa forma, a gente consegue, de forma tranquila, rastrear os erros aqui, principalmente esses erros de sintaxe, porque ele fica bem exposto aqui no Tia Portal. Então, aqui eu vou fechar essa janela principal, fechar essa tela da IHM, a gente consegue ver que a tela ela vai mudando. Aqui embaixo também, tudo que eu vou abrindo, vai juntando aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou abrir esse, vou abrir o main, vou abrir essa FC e vou abrir essa FB também, no FB do graph aqui. Aqui embaixo, ele agrupou. Por quê? Porque essa opção aqui na direita, ó, ela está habilitada. Se eu desabilito, ele vai simplesmente ir acumulando todas as informações aqui. E aqui todas as janelas que estão abertas, elas vão sendo mostradas. Você pode abrir quantas você quiser, né? Dependendo, já aconteceu algumas vezes de, vamos supor que você está trabalhando com telas, e aí você está abrindo tanta tela, uma tela atrás da outra, às vezes aparece uma caixinha de informação no Tia Portal. Ele fala que tem muitas abas abertas já, que aí ele pede para você fechar algumas, caso você queira continuar abrindo novas. E aqui a gente pode fechar. Fechou tudo, a gente ainda tem uma aqui que ela não se fecha, que é a aba de overview. Né? Aqui na de overview a gente consegue abrir e é bem isso, né? É um overview de tudo que a gente tem no projeto. A gente consegue ver aqui a questão de blocos, né? Quantos blocos tem criado, quantas data blocks a gente tem aqui.
e a gente não consegue fechá-la, a gente só consegue minimizá-la e ela fica sempre aqui embaixo, na partezinha da esquerda. Além disso, a gente tem aqui ó, a parte de atalho dela, né? A gente pode abri-la tanto por aqui quanto por aqui também. Então é basicamente isso sobre essa parte inicial do Tia Portal. Então o que a gente concluiu aqui é que a árvore do projeto vai nos dar acesso a basicamente tudo que a gente precisa. Então, a gente consegue ir navegando aqui, a gente consegue ir abrindo, vai abrindo várias coisas, né? Tudo que a gente tem. Então, a parte aqui de programação, a parte de tag, por exemplo. Se a gente for descendo, a gente vem aqui na IHM. Então, a gente consegue acessar todos os dispositivos e funções por aqui. Além disso, a tela de detalhes, ela se comporta de acordo com o que eu clico na árvore do projeto e não nas outras telas. Então, se, por exemplo, a gente selecionar aqui alguma tela, por exemplo, vai mostrar as informações referentes a ela, né? Aqui, por exemplo, ó, a tabela de tags, ó, vai mostrar aqui quais as tags que tem criadas ali dentro, por exemplo. Além disso, a gente verificou que tanto a tela de baixo, né, que é a de propriedades, quanto que é a janela de inspeção aqui, quanto a aba de tarefas aqui na direita, né, a gente consegue, ela se comporta de acordo com o que eu tenho aqui na área de trabalho principal. Então, se eu abrir um bloco de programação é uma coisa, se eu abrir uma tela é outra coisa, e dessa forma a gente consegue que aqui sempre mostre aquilo que faz sentido para o que eu estou fazendo naquele momento. E esse é um recurso bem bacana do Tia Portal que depois que a gente se acostuma acaba virando bem intuitivo, né? Mas para quem está começando, às vezes realmente pode gerar algum tipo de confusão aí, pelo fato de que às vezes a mesma aba da direita está mostrando uma coisa, logo depois não está mostrando. Mas é porque o que está selecionado aqui na parte central mudou. Tranquilo?